A paz do Senhor para os irmãos, nesse dia, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, para você poder vencer as lutas e as tentações da vida, para que você possa conseguir vencer todas as ciladas do adversário. Em nome de Jesus, o Senhor lhe dê a abundância de graça para você vencer. Quero meditar com vocês sobre o seguinte tema: o pecado consumado que gera morte. Que pecado é esse? Que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo de número 15, que diz: e depois, havendo a cobiça concebida, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículo 15, Tiago disse que depois que o pecado dá luz, ele é consumado. O que é consumar? É concretizar, realizar, botar aquele projeto em execução. Gera a morte. Mas que tipo de pecado é esse? Porque nós vimos muitas vezes as pessoas atribuindo o pecado da morte para o adultério, prostituição. Não estou dizendo aqui que o pecado do adultério e da prostituição não gera morte. Mas será que esse versículo está inclinando para isso? Vamos fazer uma panorama das Sagradas Escrituras. Vamos olhar uma visão mais ampla de que se realmente se esse pecado que gera morte é adultério ou é prostituição. A gente vai ver várias passagens da Bíblia que muitos homens que morreram espiritualmente, eles não praticaram muitas vezes nenhum pecado de adultério e nenhum pecado de prostituição. No caso de Saul, Saul foi uma pessoa que morreu espiritualmente por ter desobedecido a Deus, consultado adivinho, ele usurpar o lugar de Samuel como sacerdote, poupar os melhores das gorduras dos moabitas para fazer sacrifício a Deus, que o Senhor disse que era melhor obedecer do que fazer sacrifício. E Saul morreu, a tento de Deus substituir ele por outro. Então, o pecado que matou Saul não estava diretamente ao pecado de prostituição, adultério. Nós vimos o caso de Caim e Abel. Caim matou Abel. Deus chegou para Caim e disse para Caim: o pecado está sobre a porta e sobre ele tem o poder de dominar. Caim não dominou o pecado, mas Deus disse que ele tinha o poder para dominar, e Caim não dominou. Caim foi lá e executou o projeto e consumou o pecado e matou seu irmão. Que pecado foi? O pecado da inveja. Nós temos o pecado da mentira, e felizmente hoje parece que a mentira é uma coisa banal, que a mentira não gera morte espiritual. E a pessoa não morre espiritualmente por causa da mentira. Nós vemos Ananias e Safira. Ananias e Safira mentiram, projetaram uma mentira para ganhar os apóstolos. Chegaram lá, um morreu, depois veio o outro e morreu. E Pedro diz: não mentiste aos homens, vocês não estão mentindo aos homens, vocês estão mentindo a Deus. Então nós vemos o exemplo do pecado de Judas, ganância pelo dinheiro, era ladrão. Judas roubava, era o tesoureiro, roubava, tirava da oferta e ficava para ele, era ladrão. Judas morreu tanto espiritualmente como fisicamente. Pecado consumado gera morte. Judas executava o pecado do roubo, da avareza pelo dinheiro, e morreu. Nós temos o exemplo de Lúcifer, que se rebeliou contra Deus e virou Satanás na sua rebelião, querendo usurpar o lugar de Deus. Lúcifer, Satanás, está morto espiritualmente até hoje. Adão e Eva, não foi o pecado de adultério que fez ele ser expulso do jardim. O pecado da cobiça. Ele comeu algo que não era para estar comendo, não era para ter desfrutado daquele fruto, porque era um fruto que não deveria ser desfrutado, não deveria ser comido, um fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós vimos, irmãos, pela Bíblia, temos que ter muito cuidado. Nós temos o exemplo de Davi, que foi o pecado de adultério,
ele morreu espiritualmente, como está em Salmo 51. Nós temos vários exemplos na Bíblia também que o pecado de adultério e o pecado de prostituição também gera morte espiritual. Mas o que Tiago está dizendo é que o pecado dá luz. E essa luz, ela ilumina a pessoa para o pecado. A pessoa vai executa, o pecado consumado gera morte. Então tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a pessoa nunca adulterou, nunca se prostituiu, mas está morto espiritualmente. Está morto espiritualmente, porque o pecado consumado gera a morte. Gera a morte. Então, quando o Tiago diz, e todo pecado consumado gera morte, é todo pecado planejado e praticado deliberadamente, consciente, faz porque quer. Pode ser adultério, prostituição, pode ser inveja, pode ser a busca pelo poder, pode ser pelo dinheiro, por causa de Judas, mas não importa. Então, nós, como servos de Deus, devemos ter muito cuidado com a questão do pecado consumado. O pecado deu luz, fuja, apague esta luz do pecado, não consuma, porque pode gerar uma morte espiritual e se não se arrepender gera a morte eterna. Então, todo pecado consumado, é todo pecado concretizado. Todo pecado concretizado. Então, muitas vezes, uma instituição religiosa não pune a pessoa pela mentira, não pune a pessoa pela inveja, não pune a pessoa pela murmuração. Nós temos o caso do povo de Israel que saiu da terra do Egito. Quantos morreram no deserto? E porque murmuraram contra o Senhor, tentaram contra Deus. Moisés não entrou na terra prometida porque Moisés, na realidade, ali cedeu à pressão do povo e por causa da incredulidade, Moisés não entrou na terra prometida, consumou o pecado da ira, da raiva. Então que nesta manhã, nesse dia, o Senhor nos dê força, te dê força para você vencer o pecado. Pecado, pecado, o pecado. Porque para Deus, todo pecado consumado gera morte. Então não vamos atribuir esse versículo só para prostituição e adultério. Vejo muitas pessoas dizendo, fulano caiu, aí atribui esta queda a pecado do adultério e prostituição. Mas tem muita gente que está caído e nunca adulterou e nunca se prostituiu. Como Judas estava andando com Jesus, estava caído. Saul ainda estava no poder, estava caído. Caim já estava caído. Então, o Espírito Santo de Deus possa nos dar graça para a gente vencer o pecado, para a gente não morrer espiritualmente, para a gente não se tornar uma igreja de Laodiceia, que abria a boca, dizia que estava viva, mas ela estava morta, porque aquela igreja já tinha consumado o pecado. E o Espírito Santo de Deus fale poderosamente em nosso coração, que a gente possa vencer o pecado, para que o nome de Deus venha a ser adorado e engrandecido. A paz do Senhor, que Deus lhe dê um dia abençoado em nome de Jesus.